Meus amados irmãos em Jesus Cristo, hoje nós celebramos por todos os fiéis defuntos e que precisam da nossa oração. São Paulo disse numa de suas cartas que o salário do pecado é a morte. Pois bem, mas Deus quer a nossa salvação. Deus quer a nossa libertação da escravidão do pecado. É para isso que existe o purgatório. Para o céu vão aqueles que morrem em estado de graça, aqueles que morrem em estado sem pecado. Mas sabemos nós, meus irmãos, como somos falhos, como somos pecadores e como nós dependemos, e não só precisamos, mas dependemos da misericórdia de Deus. Quando a igreja fala do purgatório, não é porque é uma criação da igreja, é uma criação da misericórdia divina. Porque o purgatório, como a própria palavra diz, né, é um lugar de purgar, purificar os nossos pecados. Porque mesmo com a morte, meus irmãos, muitos dos pecados que nós cometemos, eles precisam ser reparados. Para que num estado de graça plena, nós adentremos ao céu da eternidade. Pois bem, no purgatório só existe uma porta de saída, que é a porta para o céu. Nenhuma pessoa que esteja no purgatório pode ser condenada ao inferno. Mas ali naquele processo de purificação é onde esses irmãos e irmãs queridos nossos precisam da nossa oração. E a mais forte de todas é a Santa Missa. Por isso, no dia de hoje é dia de visitar o cemitério, mas é sobretudo dia de participar da Santa Missa. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que colocar a intenção por alguém é sobretudo a gente estar na missa por alguém. E saber que o poder de cura e de libertação que uma missa tem celebrada na intenção desse alguém, mesmo já falecido. A igreja continua a suster a verdade sobre as indulgências plenárias no dia de hoje para esses entes queridos já falecidos, mediante a nossa oração pelo Santo Padre, o Papa, mediante a nossa comunhão, mediante a nossa confissão sacramental e a participação na Santa Missa. Houve um tempo em que nós usávamos o termo assistir à missa. Era sobretudo porque não precisaríamos estar presentes fisicamente, mas hoje não. Nada justifica a nossa não presença no sacrifício da Santa Missa. Insubstituível e incomparável. Por que o padre diz incomparável? Porque nada de nossas orações substitui a presença da Santa Missa. Eu costumo dizer que um dia, quando Deus me chamar, eu gostaria que alguém fosse à missa por mim e não só mandassem celebrar por mim. Entendem a diferença, sim ou não? Eu queria que alguém tivesse esse prazer, esse cuidado e sobretudo esse respeito de não só mandar alguém fazer por mim, mas se alguém fosse à missa por mim, eu queria rezar esta alma pela alma do Padre. Porque para mim isso é nobilíssimo. Isso é uma gratidão imensa, isso é um sinal de um respeito profundo e que às vezes a gente substitui, vou mandar rezar. Na verdade, meus irmãos, nem a pandemia, nem o tempo grotesco como foi a pandemia substitui a nossa presença aqui na igreja. Nada. Por isso mesmo, nós precisamos ter a consciência de que uma missa vale muito, de que uma missa é o maior milagre que pode acontecer debaixo do céu. O terço é válido, mas não substitui uma Santa Missa. Uma vigília é válido, mas não substitui uma Santa Missa. Uma oração entre amigos é válido e muito, mas não substitui uma Santa Missa. Em suma, nada substitui o sacrifício do altar. E aqueles que põem o que é mais elevado no lugar que não deveria, está se apegando aos secundários, está se apegando ao que não vale, porque uma missa pode salvar alguém, inclusive esta, da qual eu particularmente estou rezando pelos meus entes queridos, você pelos seus,
nós estamos rezando e esta missa pode salvar alguém do purgatório. É a minha fé que me diz. Ninguém precisa demonstrar cientificamente isso para mim. Não preciso disso. Alguém diz, padre, mas eu não tenho certeza. Será que é verdade mesmo? Olha, eu creio. Se você não crê, resolva-se com Deus. Porque para Ele está resolvido. Para Ele está resolvido. É uma questão de fé. E não de demonstrações científicas. E não de demonstrações por essa ou por aquela via. A fé é sobretudo um pulo no escuro. E que não se submete a demonstrações científicas tão simplesmente. O fato é que viver sem fé é muito pior. O fato é que viver sem esperança é muito mais dolorido do que quem tem fé na ressurreição dos mortos. Por isso que São Paulo disse, se eu não acreditasse na ressurreição, vã seria a minha fé. Olha o que São Paulo disse já na iminência do evento Jesus Cristo. Se eu não cresce na ressurreição, de nada valeria vir à missa, de nada valeria os meus sacrifícios, de nada valeria eu tentar ser bom, se a ressurreição não existisse. Portanto, meus irmãos, é para isso que aqui estamos, é para isso que lutamos. E como disse o prefácio da Santa Missa na liturgia, é para a ressurreição que nós caminhamos pressurosos. O que significa essa palavra? Significa com ansiedade sadia, mas também com confiança, com muita confiança de que o Deus a quem nos confiamos nunca nos abandonará. Olha, eu fico aqui pensando, quem não crê na ressurreição, quem não crer em Deus, acha que a morte é a palavra final. E eu e você conhecemos pessoas que dizem assim, mas para que ir à missa? Para que rezar? Para que ajudar o próximo? Para que perdoar se tudo vai se acabar com a morte? E as pessoas geralmente falam isso numa tristeza profunda. Eu não queria estar na pele dessa pessoa. Acreditar que a morte é o fim de tudo? É porque não tem uma madeira aqui para eu bater, senão eu batia na madeira. Porque essa pessoa é infeliz se ela acredita que a morte é o fim de tudo. Na verdade, para nós que temos fé no ressuscitado, a morte é uma passagem apenas. A morte é uma passagem apenas. E é uma passagem necessária para o encontro com o divino, com o supremo, com o Senhor dos Senhores. E isso é o mistério da nossa fé. É o mistério dos santos. Lá em Salvador, na Bahia, tem uma igreja consagrada a São Lázaro. É uma igreja das mais antigas, né? Do estado da Bahia. E foi uma igreja construída pelos escravos. E lá foi encontrada uma inscrição antiga, bem no antigo altar-mor da igreja, né? Que dizia assim, todo mundo quer ir para o céu. Mas às vezes esquecemos que precisamos antes passar pela morte. O que é que esse sábio ditado popular antigo queria nos dizer? Há que se compreender com fé o mistério da morte e não com banalidade. As pessoas às vezes estão curtindo a vida e dizem, mas tudo vai acabar com a morte. Não, senhora. Não, senhor. Não vai acabar tudo com a morte, não. Vai começar tudo depois da morte. Tudo novo. E se você não crê nisso, meu irmão, ou a pessoa que não crê nisso, realmente, ela só tem isso aqui para viver, ela vai bagunçar com sua própria vida. Ela vai destrambelhar sua própria vida, porque ela acha que ela só tem esse vale de lágrimas para viver. E por isso, nós acreditamos piamente na ressurreição. E nisso lutamos, nos esforçamos. A cada missa em que a igreja reza pelos mortos, ela pensa, vamos salvar alguém, vamos libertar alguém, vamos purgar esta alma para o céu. E feliz daqueles que creem nisso, infeliz daqueles que não acreditam nisso. E para concluir muito bem esta
esta homilia, eu lembro que quando foi gravado, olha só a lembrança que eu tive hoje pela manhã, enquanto preparava esta missa da agora à noite, não é? Quando foi gravada a consagração a Nossa Senhora Aparecida, na Basílica Histórica de Nossa Senhora Aparecida, aqui do ladinho nosso, com a voz bonita do Padre Vitor Coelho de Almeida, ele escolheu, ele mesmo, Padre Vitor, escolhera na época uma música que foi antes do Concílio Vaticano II, dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Que um trecho da música, que serve como música de fundo da consagração a Nossa Senhora Aparecida, diz assim: infeliz quem não te conhece, Maria. Vamos repetir? Infeliz quem não te conhece. O que é que essa letra quis dizer na teologia do tempo em que fora escrita? Porque crer em Maria é ter a fé de Maria, a fé de Nossa Senhora. É uma fé de quem morre para ressuscitar, entende? De quem não acredita que a morte é o fim de tudo. Então, o autor desta linda canção diz: infeliz quem não te conhece, infeliz quem não crê na ressurreição, infeliz quem acredita que a morte é o fim de tudo, porque não é. Então, é com esta mensagem que nós hoje celebramos pelos fiéis defuntos, crendo que daqui sim partiremos para uma vida melhor. Porque se Deus tivesse preparado só essa vida para nós, só este vale de lágrima para nós, nós seríamos de fato, como disse São Paulo, o mais infeliz de todos os mortais. Louvado seja nosso Senhor. Você acabou de assistir esse vídeo, eu te convido a se inscrever neste canal no YouTube, Padre Aloísio Mota, curtir, comentar, dar a sua opinião e compartilhar esse vídeo. É assim que nós, através do YouTube, conseguimos evangelizar, levando a palavra de Deus para todos os seus familiares e amigos. Deus te abençoe.